Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo de volta. Esse é o programa Reflexões, primeiro programa de 2022. Quero desejar a você um feliz ano novo, saúde, paz e amor. É isso aí, pessoal. E o programa de hoje vai falar sobre empreendedorismo. Ao meu lado, dois grandes empresários aqui da Bahia, Neto Borges e Tiago Ferreira. Neto, quero começar o papo com você. Quero que você conte um pouco da sua vida, muito antes de falar dessa história de empreender. Fala um pouco dessa história. Na verdade, eu fui nascido aqui em Salvador, né? Sou soteropolitano. Fui morar no interior, né? Uma cidade a 120 quilômetros daqui de Salvador, São Jacuípe. E quando foi em 2008, eu retornei de novo, né, para Salvador. Comecei a trabalhar em outras áreas, né? Ingressei em uma construtora, né? E daí eu fui criando gosto pela área de construção. Quando foi em 2013, eu tive uma decepção numa empresa, onde eu era encarregado da empresa. E aí eu decidi a trabalhar para mim mesmo. Não tinha a ideia ainda de montar uma empresa, né? O que você iria fazer, de fato. E aí com isso eu comecei trabalhando, batendo de porta em porta. E aí empresas passava praticamente uma manhã para falar com donos de empresa. E aí fui criando um relacionamento, né? No decorrer do tempo. E aí quando foi em 2016, foi aí que eu abri a JB Instalações. Né? Você abriu uma empresa. Abri uma empresa mesmo, uma prestadora de serviço, né? Uma instaladora. Sua empresa trabalha com o quê? Minha empresa trabalha na área de instalações, né? Elétrica, hidráulica, né? Tudo voltado à instalação, né? Projetos. E aí, com isso, né? Voltando, falando, né? Abrindo em 2016 a empresa, eu comecei a trabalhar, tendo as dificuldades, né? Por não entender nada da área administrativa, né? E gerir o negócio, que é a dificuldade, a grande dificuldade. E o que foi que eu enxerguei com isso? Eu enxerguei que não tinha mão de obra, né? Não tinha mão de obra. A dificuldade toda era a mão de obra e o custo da mão de obra, né? Para você ter um profissional, principalmente para quem está iniciando. Então, o que foi que eu fiz com isso? Eu comecei, eu mesmo, ensinar a minha equipe, né? Treinar a minha equipe, né? Montar uma equipe toda formada com as minhas características. Então, nesse período de tempo que eu estava formando o pessoal, eu tinha uma mão de obra mais em conta e foi o período que eu consegui alavancar, né, para me manter no mercado. E fazer a empresa, de fato, começar a crescer. E eu tenho essa ideia até hoje. Hoje eu estou montando um projeto, né? Na verdade, a gente já tinha um projeto lá na UNEB, né, de qualificar as pessoas. E eu pegava essas pessoas e trazia para a minha empresa. Com esse período da pandemia, né, a gente ficou impossibilitado de dar esse treinamento pessoal. Estou trazendo o projeto para Mussurunga. Que legal. É isso aí. Não vou deixar ele contar tudo não, mas eu quero ouvir um pouco sobre Tiago Ferreira. Como é que ele começou, a história de vida dele, antes de qualquer coisa. Tiago, à vontade. Bom dia, tudo bem, gente? Meu nome é Tiago Ferreira, eu sou gerente comercial, né? Eu sou vendedor de natureza, eu trabalhei muito com nutrição esportiva em loja de suplementos alimentares e daí aprendi com meus chefes, com meus gestores, com meus gerentes a arte da venda. Eu digo que eu não sou empresário, eu estou como empresário, eu sou um vendedor, né? E a gente, em trabalhar de Deus, né? Uma cunhada minha passando na loja, me viu eu atendendo esse cliente e perguntou por que você não vai para a empresa da gente, que a gente está formando, e
ajuda a gente lá, você é muito bom com vendas. E eu fui tentar, né, isso aí junto com minha esposa, com minhas cunhadas, e graças a Deus deu certo, né? Daí surgiu a Cuidamor. A Cuidamor é uma agência de cuidador de idosos aqui na Bahia, que a gente cuida especificamente desse público. O único público que a gente queria pegar era o idoso. Então, eu fui aprendendo sobre o que é o idoso, como é o trato com o idoso, com os familiares, né? Que tem que ser um trato bem delicado, e usando essa experiência que eu ganhei no mercado, né? Durante quase 10 anos trabalhando com vendas, para ser o diferencial da Cuidamor. Para entender, né, o que o meu público precisa. Qual o diferencial que nós podemos ter para ser diferente e crescer, né? Então, hoje, a Cuidamor, ela é uma agência que ela treina seus próprios profissionais também, assim como o meu colega falou aqui. A gente buscou ter um diferencial, que é o treinamento desses profissionais, a capacitação dessas pessoas, para ela ter uma linha de trabalho do que a gente imagina. A gente trabalha com um planejamento chamado PCD, né? Que é o Planejamento de Atividades Adaptadas. Então, nós personalizamos o serviço para cada idoso. Então, é desse modo que a Cuidamor trabalha muito aqui, bom. Né? Eu não vou deixar eles contarem tudo, porque, né? Mas eu quero ouvir um pouco da história de vida de cada um, né? Eu soube que a história de vida do Thiago Ferreira é uma história bastante interessante, é uma história que motiva os jovens, motiva você que está querendo empreender, motiva você que está querendo ter um negócio. Thiago, conta, como é que você começou? Como é que surgiu a ideia de entrar no mercado de trabalho, antes mesmo de falar de ser empreendedor? Como é que foi a infância do Thiago? Olha, a minha infância foi uma infância dura, mas uma infância que me ensinou muito, né? Eu tenho muita gratidão à minha mãe, principalmente, por ter me dado um caráter e a disciplina, e entender que eu tenho que buscar o meu, eu não posso esperar de ninguém. Então, essa infância dura, nascido e criado no Nordeste de Amaralina, que é onde um bairro que eu amo, até hoje eu ainda vou lá. Eu não moro em outro local, eu moro lá, porque eu fico lá mais do que onde eu moro, né? Muito bom. Então, assim, eu gosto muito desse bairro. E assim, eu tive uma infância bem delicada, bem frágil. Eu tinha fragilidade alimentar, a gente não tinha muito o que comer. A gente lidava com a criminalidade, na época era muito grande nessa região. Com a questão também social, né? Aquela questão de um negro pobre não conseguir estar nos ambientes que ele deveria estar, né? Como na escola, como no cursinho, como em um projeto para poder tirar ele da rua. Então eu comecei a buscar por mim mesmo, né? Eu comecei a entender o que é que eu posso fazer para usar meu tempo de forma que me traga alguma coisa. Então eu fui buscando isso, fui amadurecendo essas coisas com algumas pessoas que, graças a Deus, Deus botou na minha vida, né? Que mostrou para mim: Thiago, aqui é o local, aqui é o jeito de você chegar em algum lugar. Então, eu falo hoje, eu não gosto muito de falar da minha infância em si, porque foi uma coisa muito traumática, né? Assim, foi uma coisa muito pesada. Então, eu falo assim, com o saudosismo das partes boas. Então, assim, eu falo que apesar de toda a dificuldade, apesar de todas as adversidades que a vida deu, eu tive apoio de muita gente. Eu usei esse apoio porque eu acredito em uma coisa, que Deus dá sorte pra gente. A sorte tá com a gente. As pessoas falam: não foi sorte sim. Mas tem gente que não se prepara para essa sorte. Tem gente que não se capacita para, quando Deus dá essa sorte, ele agarrar. E quando agarra, não agarra da maneira correta. Então eu vim me preparando nisso para poder, quando chegasse a minha vez, quando Deus me desse aquela sorte, eu agarrasse e estivesse preparado para ela. Então, assim, minha infância, a minha juventude toda, vem me preparando para isso. Eu acho que essas dificuldades que eu passei, eu acho que fez o que eu sou hoje, né? Então, essa questão toda de
eu poderia falar assim muita coisa, seria horas de programa falando sobre tudo que eu passei, né? Desde da fome, desde uma falta de saneamento, desde uma falta de escola de qualidade, desde uma falta de oportunidades, né, de trabalho, mas eu gosto de falar sobre como eu surgi. Eu gosto de falar sobre como eu ultrapassei todas essas dificuldades e consegui, graças a Deus, hoje ter uma vida digna. Porque a questão toda do empreender não é ser rico, não é se tornar rico, isso é uma caminhada muito grande. É você ter dignidade, você trazer dignidade, trazer o pão para dentro de casa, para você trazer dignidade para o seu filho, para a sua família, você ser o provedor, né? Porque eu tive esses ensinamentos, eu acho que essa base, né? Do homem família, do empreendedor, de levar o pão de qualquer jeito. Então eu sempre fui isso, eu fui sempre batalhar para conseguir as coisas, né? Ter uma perspectiva de vida é muito bom, é muito importante. É legal que o jovem tenha isso, né? Você traça uma meta e consiga olhar, como o Thiago falou bem, sempre para o futuro. É essa perspectiva que eu acredito que faça a pessoa alavancar, crescer na vida. E você, Neto, você teve uma juventude, uma infância parecida com a de Thiago? Não, a história é parecida? Não, eu sempre tive apoio da minha família, né? Não fui criado pela minha mãe nem pelo meu pai, mas fui criado com meus avós, né? Eu só tive uma parte dele aí que foi uma educação rígida, né? Meus avós sempre me ensinou a eu buscar, né? Eu conquistar aquilo, né? Tudo que eu tenho foi construído com esforço, muito né? Esforço, muito trabalho. Então mas sempre tive apoio da minha família, com estudo, com minha mãe. Não tive uma infância fácil. Uma infância difícil. Desculpa. Não tive uma infância difícil, tive apoio. Na verdade, a dificuldade que eu tive na minha vida foi na caminhada, né, de empreender, de trabalho, né? Porque aí eu não tive apoio de ninguém da família, né? Minha família tinha condição de bancar, mas não, tudo foi comigo. Você preferiu seguir o seu próprio ritmo, o seu próprio caminho. Isso é muito legal, muito bom. Meu avô falava assim, eu vou até aqui, daí pra frente agora é com você. Esses ensinamentos são bons porque eles norteiam a pessoa e a gente vê que hoje a nossa juventude ela é um pouco solta, né? Você não sabe para onde é que vai, né? Às vezes você quer até ajudar um jovem a empreender, a ter uma profissão digna, um curso técnico digno, ou aquele jovem que quer mesmo enfrentar uma faculdade, a gente quer ajudá-lo, mas de repente eles desistem no meio do caminho, não tem um foco. Você passou por alguém que tivesse esse tipo de comportamento, ou na sua empresa, ou durante a sua caminhada? Sim, né? Hoje a gente convive com várias pessoas assim. Eu estava agora no final do ano conversando com pessoas, né, e falando sobre isso, né? Eu tive essa dificuldade, né, de não ter essa ajuda. Meu avô sempre dificultava para mim, eu não entendia, né, lá no passado. Mas com o tempo eu comecei a entender que aquilo ali foi bom para mim, porque hoje eu sei como lidar com as dificuldades, né? A dificuldade para mim eu entendo que é só um momento, ela não é para sempre, né? Ela passa, né? Sim. E na verdade você aprende com as dificuldades. A dificuldade ela não é para te deixar no chão, é sim para você amadurecer e levantar melhor. Só que as pessoas entendem que é o fim, que acabou, e na verdade não é, né? Dali você vai tirar alguma coisa. É isso aí, gente, batendo esse papo aqui para dar um apanhado geral, conhecer um pouco os meninos, a forma com que eles pensam. Daqui a pouco você vai entender que o Neto Borges é engenheiro, né, da área de engenharia elétrica. Ele aí organizou toda a iluminação ali que você vê agora na época do Natal ali no Campo Grande, na Praça do Campo Grande. Ele vai contar essa história daqui a pouquinho. E Thiago, você acha que o jovem hoje, ele faz essa caminhada assim do nada para lugar algum? Olha, assim, eu acho que
não é falando mal da juventude de hoje em dia. Sim. Mas eu acho que a galera da época de 90 para 2000 ainda tem uma gana maior do que essa juventude de hoje em dia. Eu acho que precisa de um norte. Eu acho que a tecnologia é muito bom, mas facilitou demais a vida das pessoas, eu acho. Sim. Eu acho que tem pessoas que não estão sabendo usar essa ferramenta da forma correta. Está usando muito tempo para recreação, de forma recreativa. Não está usando mais para poder auxiliar no seu estudo, para poder o crescimento intelectual, para usar isso para dar alguma coisa para você, trazer alguma coisa de construtivo para sua vida. Então, assim, eu creio que os pais hoje, eles têm mais trabalho em educar essa criança. Não é uma coisa 100% dos pais, não é porque eles estão com mais dificuldade realmente de educar os jovens, porque as coisas são muito aceleradas. Então, acho que os jovens hoje precisam de um norte. A gente que hoje o jovem está achando as coisas muito mais fáceis, então não está conseguindo segurar esse tanto de informação, né? Eles não estão conseguindo lidar com isso. Então, a gente que vem há muito tempo se adaptando aos pouquinhos, a gente está mais habituado a isso tudo, né? Talvez porque nossa época nós tivemos um outro direcionamento, né? Uma educação moral, uma educação do lar melhor. Você não acha isso? Eu também acho, sim. Eu acho que era mais rígido. Eu acho que o cuidado, o tratamento que a gente tinha é outro. Com certeza era outro. Mas você quer dizer na questão de disciplina, a disciplina da educação, a disciplina do respeito. Sim, tudo isso eu acho que tinha mais rigidez, sim. Eu acho que era mais complementar, né, na educação da criança. Empreendedorismo é a capacidade de projetar novos negócios e criar novas soluções para aquilo que a sociedade mais precisa. Quero ouvir dos meninos aqui agora um pouco da experiência deles como empreendedor, como empresários, Thiago e Neto Borges. Conta aqui um pouco para a gente como é empreender no Brasil. Olha, eu acho que assim, é muito difícil, porque a carga tributária é muito grande, as dificuldades que a gente passa é muito maior, mas eu acho que a parte humana favorece a gente. Eu acredito em 3 coisas, que é trabalho, processos e produto. Ou pessoas, processos e produto, né? Então, assim, eu acho que a pessoa, a matéria humana que a gente tem é muito boa. Nós somos muito trabalhadores, isso favorece. Só que a parte burocrática ainda consegue emperrar isso, né? Porque eu acredito que cada pequeno, médio e grande empresário, acho que conseguiria triplicar ou mais a sua capacidade de contratação e de produção se tivesse um incentivo maior, uma diminuição esses impostos, são muito, muito, muito pesados. Não fosse a carga tributária, com certeza o empresário brasileiro seria muito bem sucedido. Muito mais bem sucedido, muito mais. Hoje eu acho que a gente consegue lidar pela nossa garra. Acho que a gente consegue subir por causa da questão mesmo que a gente é batalhador. Eu tenho um exemplo interessante, todos me conhecem, sabem que eu sou professor de inglês e eu tive uma escola de inglês muito grande aqui em Salvador. A gente prestava serviço para os hotéis Pestana e nós pagávamos 5%, né, que é o valor da nota fiscal. Depois, esse valor, essa receita entrava em nossa conta corrente e lá era descontado o CPMF. Quando a gente retirava, novamente era descontado o CPMF. E, enfim, é como você falou, a carga tributária no nosso país, ela é como efeito cascata. À medida que você vai usando aquele valor, você vai perdendo ele. Você nunca recebe o que, de fato, você deveria receber. Como é que você vê, antes de ouvir um pouco o Neto Borges, como é que você vê a solução para isso? Eu acho, assim, não entrando na parte da política, né, porque é muito complicada essa parte, mas eu acho que a gente precisa de pessoas lá em cima, de gestores da população melhores, a gente precisa votar melhor, principalmente, acho que começa na urna. Isso. A mudança toda começa na urna, de votar com realmente consciência. Não pensar em si próprio, acho que pensar no outro. Então, acho que precisa ser uma reforma vindo de lá de cima. Entendi. Eu acho que o Brasil e os governantes desse país, ele precisa olhar para os menores.
porque eu vejo alguns empresários muito grandes tendo muito mais vantagem do que nós pequenos. E nós, os micros e médios, pequenos e médios negócios, é o que sustenta esse Brasil. Hoje, uma boa parcela, eu acho que mais da metade é o serviço. Entendeu? Então, o serviço que sustenta o Brasil. Então acho que precisa ver mais isso. Eu acho que o governo precisa fazer muito mais do que faz, porque faz muito mais propaganda do que faz. Eles dizem que faz, mas não faz. Se você for ver agora, depois da pandemia, o empréstimo que eles iam facilitar para os pequenos e médios negócios sobreviverem, para você conseguir é impossível. É praticamente impossível. Os grandes conseguem fácil. Você acha que é carta marcada? Sim, eu acho sim. Eu acho que a facilidade está para alguns. Então, é por isso a questão que eu te falo. É muito complicado aqui as coisas. A gente tem que rebolar muito para poder conseguir lidar com isso, tem que ter um jogo de cintura muito grande para poder sobreviver, porque senão a gente realmente estaria falidos, né? Depois dessa pandemia, então, conheço muitas pessoas que não conseguiram voltar. Isso é muito triste, porque não teve acesso realmente a esse empréstimo, a esse incentivo que o governo falou que ia dar. Isso só engrossa a fila dos desempregados, né? Nossa, isso. Eu vou ouvir um pouco agora o Neto Borges falar como é empreender em nosso país, né? Os dois estão em ramos diferentes, né? O Thiago Ferreira tem o ramo de negócio dele é mais humanizado, é mais com a pessoa humana. Não que o de Neto Borges não seja, mas é um trabalho mais, vamos dizer, tecnológico. Fala um pouco pra gente como é empreender em nosso país. Empreender no nosso país, né, como ele acabou de falar, as dificuldades, a gente tem que ter estratégia, muita estratégia, né? Principalmente na mão de obra. O que mais encarece aqui é a mão de obra. Porque através da mão de obra você tem os impostos em cima da mão de obra, né? Sim. Que são os funcionários. Então, para você hoje manter um funcionário é muito complicado, pela questão dos impostos e pela questão de toda a cobertura que um funcionário tem, né? O empresário, ele não tem apoio, né? E além de ele não ter apoio, os seus funcionários, a partir do momento que você não arca, né, com ele, a justiça ele vem todo para cima do empresário, sendo que você não tem apoio nenhum. Então, estratégia é você buscar, como eu acabei de falar antes, né, você qualificar essa mão de obra, né, você trabalhar essa mão de obra para você reduzir custo, né, todas essas estratégias que você tem que ter. Na sua área de engenharia elétrica, você tem essa necessidade, é grande essa mão de obra que mal qualificada ou não qualificada? Aqui não tem, a mão de obra qualificada aqui é muito ruim, né? A gente hoje, tem vários amigos que trabalham na área, tem essa dificuldade. Tanto que se você hoje tem uma empresa e você tem uma boa equipe, você não fica sem trabalho, sempre você está tendo trabalho. Chega um momento que você recusa trabalho por você não conseguir atender e você não ter mão de obra especializada. Como eu acabei de te falar no último bloco, eu estou montando novamente, né, porque senti essa falta, né, a estrutura de treinamento, né, formar as pessoas para trabalhar comigo. Isso é legal, você dá o curso e você mesmo aproveita essa mão de faço obra. uma seleção, né, e trago essas pessoas para mim. Então vocês dois concordam que hoje manter uma empresa no Brasil, a pior parte é essa carga tributária? Sim, com certeza. É terrível. Mas me diz uma coisa, como é que vocês iniciaram o seu negócio, cada um? Não foi que passou por sua cabeça empreender a Cuidamor? Sei que no início você deu uma palhinha pra gente, mas agora eu queria que você falasse com um pouco mais de detalhe, porque tem gente nos ouvindo e talvez tenha a mesma ideia, né? E a gente, quando está empreendendo, a gente pensa sempre no outro. Eu não quero abrir nesse ramo de negócio porque tem aquele grande investidor que vai me engolir.
Existe isso? Você incentiva as pessoas ainda assim com essa visão de abre o seu negócio no mesmo ramo, dá para todo mundo? Eu acho que nós precisamos sim de mais agências qualificadas. Hoje nós temos concorrentes muito boas, graças a Deus, porque isso é o que move o mercado. Então eu existo por causa das minhas concorrentes também. Sim. Então acredito muito nisso. Então assim, a ideia da Cuidamor não foi minha. A ideia da Cuidamor foi de minha esposa e de minhas cunhadas, que idealizaram isso. Minha esposa é enfermeira de formação e a minha cunhada é graduanda em medicina. As duas estavam tentando entender o mercado, querendo entrar no mercado e não conseguiam uma brecha para entrar no mercado, que estava muito difícil. E tiveram essa ideia. Por que não fazer uma agência? Fizeram a agência e estava indo bem, graças a Deus, elas conseguiram, só que elas sentiram falta de alguém para gerir da parte comercial, para botar para frente. E uma das minhas cunhadas me vendo nessa loja, eu vendendo assim aleatoriamente, né, no dia, me chamou, falou: por que você não vai? Eu tinha uma resistência de trabalhar imagine só, com minha esposa, né? Eu tinha um pouco de resistência, mas eu fui. Aquela questão de, vou aproveitar que eu dei um tempo, porque o mercado que eu trabalhava deu uma estagnada, eu falei, vou dar um tempo para mim e vou ver um pouquinho lá. Aí eu saí e fui ver, ajudar um pouquinho. E nesse ajudar um pouquinho, estou lá há 3 anos, né? Então, 3 anos e pouquinho. Então, a agência tem 5 anos, né? Estou há 3 anos e pouquinho na agência e, graças a Deus, hoje, se nós não formos a maior, somos uma das maiores. Eu não falo com prioridade que eu sou a maior porque eu não tenho esses dados reais, mas assim, hoje a gente tem uma grande quantidade de pessoas atendidas aqui na Bahia, e a gente consegue hoje dar um trabalho, como você falou, humanizado, né? Nós surgimos daí, a necessidade de humanizar a questão, de melhorar, como o meu colega falou, na questão da mão de obra. Nós formamos essa mão de obra. Sim. Nós tínhamos uma deficiência muito grande na formação, por falta dessa questão de incentivo, né, de ter um incentivo para poder fazer isso, para investir. Com muita batalha, conseguimos segurar recursos próprios e agora, graças a Deus, a gente está formando uma das maiores redes de salas de aula específico para o curso de cuidador. Então, hoje nós iremos ter estrutura de faculdade para o cuidador, para um curso livre. Essa é a ideia que a gente está implantando, começou agora, graças a Deus, em 2022. Estamos agora inaugurando dia 10 a primeira, com esse porte, né, para receber esses alunos e cuidar deles como a gente precisa, né? Porque isso parte do substrato principal que a gente precisa ter em quantidade para o nosso serviço. Entendi. Para ter pessoas qualificadas, como ele falou que no ramo dele não tem aqui pessoas qualificadas na Bahia, para ter pessoas qualificadas para trabalhar com um público muito delicado, que é os idosos. Então, graças a Deus, isso está se concretizando em 2022. Então é isso. A Cuidamor, a agência, surgiu disso aí, de um sonho de umas meninas que estava pensando, por que não? Né? Então, toda a ideia, por que não? Começamos a trabalhar essa ideia do nada, assim, essa ideia que veio do nada, com muito esforço, com muito trabalho. Eu brinco falando que quando eu assinava o ponto lá, eu trabalhava 8 horas e reclamava. Hoje eu trabalho 16 ou mais e não posso reclamar porque sou eu mesmo, né, o dono, né? Então, assim, um dos donos. Então, assim, isso é bem engraçado, né? Então, assim, a questão mesmo é dedicação que a gente teve. As meninas batalharam muito, então pegaram o perfeito elas mesmas. Então, imagine só, elas mesmas davam aula, elas mesmas fechavam o contrato, elas mesmas panfletavam na rua. Então, assim, é muito trabalho mesmo. Então, vendo aquela batalha, eu falei, vou me jogar. Por que não ajudar, né? E nessa junção, nessa união, que surgiu a nossa agência. Nossa agência é nada mais do que muito esforço, muito trabalho e, assim, deu certo, né? Hoje, olhando para trás, eu falo
como vale a pena você se dedicar 100%, gente, a uma coisa que você faz, a você parar um pouquinho de querer muito lazer. Eu não estou falando que você não precisa ter lazer, não. Eu sou meio velho para essas coisas, eu gosto de dar Netflix, só ficar em casa, mas tem gente que gosta ainda de estar na balada, tudo mais assim. Você tem que ter uma dosagem certa para isso. Sim. O sucesso está em como você dosa seu tempo. Sim. Eu acho que Disciplina. É disciplina. Disciplina. É legal falar sobre isso, viu? Agora fala um pouco, dia 10 vocês vão inaugurar aonde? Pronto, dia 10 vamos inaugurar essa agência lá na Rua Mundo Novo, no Rio Vermelho, do lado da CEASA, ali do Rio Vermelho, ali na principal, né? Depois do Hospital Aliança. E assim, vai ser uma inauguração bem simples, né? Porque a gente não vai fazer uma festa, nada, mas os nossos alunos vão ser bem recebidos lá, vão se maravilhar com a estrutura que a gente montou com todo carinho para eles, os professores que a gente treinou esses professores Sim. muito bem para poder eles darem um treinamento que eles precisam e, consequentemente, daqui a um tempo, os idosos vão estar também se beneficiando disso, porque nós iremos ter pessoas super qualificadas para esse treinamento. Então, assim, dia 10 dessa inauguração, as pessoas vão ver uma estrutura de curso técnico, de curso de enfermagem, de uma faculdade, para um curso simples, um curso livre, que é um curso de cuidador de 120 horas. Né? É pensar o futuro, gente. Pensar o futuro é isso aí. Vamos ouvir um pouco aqui sobre Neto. Neto, você tem essa visão também? Quando você começou essa empresa, você disse lá no início, você deu uma palhinha de como surgiu, na verdade, a sua empresa. Mas assim, conta um pouco pra gente com mais detalhe e fala se é possível empreender mais uma, porque como eu disse no início da pergunta, às vezes você tem alguém aqui nos assistindo querendo começar, mas não começa. Você também oferece treinamento, mas onde buscar? Como fazer? Como você está me perguntando, né, como eu comecei a partir de uma decepção. Eu decidi isso. Então, tudo é uma decisão. Para mim, é uma decisão e uma determinação. Otimizar tempo. Se você determina aquilo para a sua vida, ela vai acontecer com o decorrer do tempo. Sim. Entendeu? Eu acredito muito na força da natureza, entendeu? Você atrai aquilo que você quer. Uhum. Então, as coisas foram acontecendo com o decorrer do tempo. Você tem que renunciar. Não adianta você querer algo e você não renunciar a nada. Você tem que renunciar a algumas coisas, administrar seu tempo, ter um foco, né? Sim. E sempre estar atento para as oportunidades, né? Como um amigo falou aqui, né? Ele acabou de falar que tinha uma tomada e tinha um refletor para colocar. Eu entendo na minha cabeça que amanhã ele pode comprar um mega de um galpão e montar uma grande estrutura onde ele vai pensar em mim que coloquei uma tomada lá nesse último projeto dele, entendeu? Eu sempre pensei assim. Então você pensa que a rede de negócio ela é extremamente importante para quem está iniciando. Criar relacionamento. O segredo é criar relacionamento. Não descarte nada. Uhum. Eu não descarto nada. Né? Qualquer pessoa que vem falar comigo, você tem que dar atenção a todo mundo, Sim. conversar com todo mundo, interagir com todo mundo, que sempre dali vai surgindo as coisas. Então, um grande segredo é relacionamento. E humildade, né? Você ser humilde, independente no patamar que você estiver. Sim. Esse é o grande segredo, né? O segredo do crescimento sucesso de uma grande empresa. Eu fico muito feliz em ouvir o Borges, porque é realmente o que ele acaba de dizer, a humildade, assim, esses dois meninos aqui, gente, você pensa que não, mas o conhecimento intelectual e filosófico que eles têm, a ideia de vida, sabe? É fantástico. É uma pena que nosso programa aqui não dá para contar tudo e eles não tem como falar sobre toda a experiência que eles já viveram. Mas são duas pessoas excelentes. De cara, já vou perguntar para eles aqui qual é a dificuldade que a empresa já passou. Já viu alguma dificuldade as empresas de vocês?
Olha, Thiago? sim. 2018 para 2019 foi muito difícil. Por incrível que pareça, não foi na pandemia, foi pré-pandemia e foi difícil. Eu tive uma dificuldade muito grande porque a gente não tinha um capital de giro e alguns clientes deixaram de pagar. Nossa. Então a gente ficou com essas pessoas para fazer o pagamento, que prestaram o serviço, e sem esse retorno. E nós tivemos que honrar todos os pagamentos e literalmente a gente chegou a ver o fechamento da empresa. A gente operar no vermelho. Operar super no vermelho, assim. Então a gente começou a tirar dinheiro de onde não tinha, vender coisas próprias praticamente, né? Para poder suprir essa necessidade inicial e remodelamos o tipo de negócio. Como é que a gente faria para ter essa segurança financeira? Seria fazendo um contrato mais forte, um contrato mais consistente e cobrando de forma antecipada. Hoje o contratante ele paga de forma antecipada pelo seu serviço e tem a garantia do meu contrato de que se eu não der um serviço de qualidade ou tiver alguma intercorrência nesse meio caminho, ele vai ter o retorno do seu investimento. Ele será ressarcido. Será ressarcido, né? A gente fará o estorno desse valor. Então hoje nós conseguimos ter uma saúde financeira, principalmente por esse novo modelo, né? Então eu já tive essa quase falência, né? E foi muito difícil essa época. A gente teve que realmente pensar em milhões de coisas para poder conseguir sair, e conseguimos, graças a Deus, né? Teve que se reinventar, na verdade. Se reinventar isso. É essa a história do empresário brasileiro, que às vezes ele empreende, às vezes ele é o próprio advogado, é ele mesmo que cria as cláusulas do contrato. Foi assim com você? Sim. Você mesmo criou as regras? A gente fomos fazendo por nós mesmos, depois nós vimos a necessidade de um setor jurídico, porque as coisas vão crescendo, vão acontecendo, a gente não tinha essa capacidade financeira para ter um setor jurídico, um setor financeiro exclusivo para isso, tudo. Então fazíamos tudo, a gente que recebia, nós que pagávamos, então assim, a gente que fazia a cobrança, nós que íamos fechar, até hoje eu vou fechar o contrato. Uma das coisas que ainda continuo fazendo eu fecho o contrato, eu vou na residência conhecer o idoso, eu vou entender qual é a necessidade, as particularidades dele. Eu ainda tenho esse contato inicial, porque eu acho muito importante ter com o meu cliente. Você, quando me contrata, você vai me ver na sua casa. Isso é bom. Entendeu? Então eu quero entender quem é esse idoso, para a gente escolher a cuidadora com a característica melhor que sirva a ele. Mas no início eu tinha que fazer isso mais 1 milhão de coisas. Então, assim, essa coisa do empreendedor, quando está iniciando, de não ter as ferramentas, de ter que improvisar, que é o mais difícil mesmo, que é ali que é o risco, né? O risco está ali de você dar um passo falso e realmente falhar, né? Então, você quer dizer com isso que quando as situações estiverem apertadas, o empreendedor não deve desistir do seu negócio? Não, jamais. Ele deve procurar novas maneiras, novos caminhos de empreender? Jamais desistir, porque as dificuldades vão acontecer. Ainda assim, hoje, nós temos nossas dificuldades, muitas ainda, mas a questão toda é persistir. Eu acredito que a persistência é uma das chaves, é dos segredos do sucesso. É você ver tudo dando errado, não pensar nisso 100%, não deixar isso tirar sua energia, porque se você deixar isso tirar sua energia, tirar seu pensamento no futuro, acabou ali. Então é isso que eu falo para todo mundo que está começando ou que já está empreendendo e quer ter uma saída para o momento difícil que possa estar acontecendo. É assim, o conselho que eu dou não desista, pense, ore, medite, faça o que você gosta de fazer para poder pensar na saída, converse com seus colaboradores, entendeu? Porque também vem daí a saída às vezes, sabia? Então assim, você tem que conversar com as pessoas, tem que entender o que é que está acontecendo naquele momento para você estar naquela situação. E quando você entender aquilo, você sai disso. Você consegue enxergar uma saída. Consegue sair. Legal. E a sua empresa, Borges? Fala pra gente, Neto. JB Empreendimentos. Já passou algum momento de dificuldade? Como foi que você conseguiu sair?
Como eu trabalho na área de instalações, né, a gente contrata de acordo com a necessidade, né? Isso. A gente não depende de manter O funcionário. esses funcionários ali, né? A gente trabalha de acordo com a necessidade. Uhum. Então, a dificuldade que eu tive foi não ter um serviço, né? Quando veio a pandemia, né? Na verdade, a gente já tem essa crise desde 2014, né? A gente já vem sofrendo essa crise na área da construção, né? Uhum. Onde ninguém construía, onde ninguém investia. Todo mundo com medo de investir no país. Uhum. E aí veio a pandemia. Quando veio a pandemia, eu pensei que seria ruim para mim, mas na pandemia foi bom, foi ótimo, né? Na pandemia eu fiz muita obra, né? Tinha muitas pessoas que não fez reforma porque não tinha tempo de parar. Então, quando a pandemia aconteceu, né? Teve aquele período que fechou tudo, não pode abrir nada, mas quando começou a abrir, né? Eu comecei a trabalhar e eu não tenho o que falar da pandemia. A pandemia para mim, foi ótimo para mim. Então, a sua empresa ainda não passou por um momento de turbulência. Não. Na verdade, você comparou que o Brasil, a construção civil em nosso país, ele vive esse momento, né? Devido a momentos econômicos mundial, mas está tranquilo. E também, tipo, eu tenho uma estratégia, né? Eu tenho uma empresa, mas eu procuro, né, ter algo que sustente ela. No momento que eu tenho um desequilíbrio, eu tenho um outro lugar para buscar, né? Eu não estou focado só na JB Instalações, entendeu? Uhum. Novamente, a gente volta à questão do improviso, né? Apertou, então vê de que forma você vai se sair. Isso é legal. É por isso que muitas empresas sofrem dificuldade, porque ela tem uma empresa e ela entende que só tem aquele campo ali para enxergar. Ela não empreende outros ramos. Você tem que buscar outras coisas, entendeu? Que venha, quando um momento difícil, venha lhe sustentar, entendeu? Isso é bom, isso é muito bom. Mas assim, em um mercado competitivo como esse, Thiago, fala quantas pessoas você já empregou hoje dentro da pandemia e com todo esse mercado que hoje está crescendo muito, o mercado de cuidador de idoso. Olha, eu não tenho o dado real aqui, assim, mas por alto eu consigo dizer que eu tenho hoje umas 400 ou mais prestadoras de serviço, né? Agora ativas. Tenho mais um banco de dados enorme também de pessoas que não estão ativas, mas estão trabalhando como foguistas, estão trabalhando como nos hospitais, dando diárias, essas coisas. Então, assim, em torno de 400 a 500 pessoas diretamente assim, mais uma equipe enorme gestora, que são as enfermeiras, o grupo de estagiários, o corpo jurídico, o corpo financeiro, tudo, mais umas 40 pessoas, né, trabalhando na gestão, né, direta. Então, hoje é em torno mais ou menos de quase 500 pessoas que, graças a Deus, a gente está conseguindo ajudar, levar dignidade, levar o pão para casa, né? Então, assim, eu acredito que o empreendedor, o empresário em si, as pessoas têm que olhar também como um provedor. Isso. Então, nós somos muitas vezes demonizados, achando que nós só queremos o lucro em si. Não, mas eu vim de lá. Eu estava trabalhando para um empresário, empresários que eu agradeço muito porque me deram oportunidade, abriram lá atrás uma oportunidade e me deram assim, ó, aprenda. Eu aprendi e com eles, eu via muito eles. Se eu puder citar alguns deles, que eu sou muito grato, por exemplo, Isaac, né, da NutriStory, que é Isaac Andrade, que é um cara que foi um mentor para mim, foi uma das pessoas tal. O Vital e o Vanilson da SNC,
que foram essenciais para mim. Eu acho que assim, foram os principais, foram os primeiros que chegou para mim e me viu alguma coisa em mim. Eles viram alguma coisa de diferente e falaram isso lá na frente, quando me deu essa oportunidade. Eu estava competindo com várias pessoas e literalmente já eram graduandos de nutrição. Isso. Já eram pessoas que estavam lá na frente. Eu, um menino do ginásio, né? Saindo do ginásio e competindo com essas pessoas, eu achei que não ia ter essa oportunidade, consegui, ele me deu essa chance. Lá na frente ele me disse porque me deu essa chance. E eu agradeço muito a eles porque eles me deram a oportunidade. Então as pessoas têm que ver assim, que o empresário pode ser uma escada para o seu sucesso. Sim. Eu não quero que as pessoas entrem na Cuida Amor e fiquem para sempre na Cuida Amor. Eu quero que elas dêem um pulo, passe a chuva comigo. Se você quiser só passar a chuva comigo, eu aceito. Passe a chuva comigo e cresça. Se você quiser crescer comigo também, eu vou te ajudar a crescer. Então as pessoas têm que ver o empresário assim, como eu vi antes. Eu trabalhava, não imaginava, eu não pensava, eu estou ganhando dinheiro para ele. Eu acho que uma dica muito boa para os jovens que querem entrar no mercado é: desmistifique essa ideia da sua cabeça, tira essa ideia da sua cabeça de que você está ganhando dinheiro para o seu chefe. Você está ganhando seu dinheiro. O seu chefe te deu a oportunidade de você ganhar seu dinheiro. Então ganhe seu dinheiro. Vire chefe também. Entendeu? Aprenda. Cole com esse chefe, cole com o seu gerente, cole com o que for e aprenda. Né? Eu brinco falando que assim, uma palavra bem simples é ter as manhas. Aprenda as manhas dos negócios. Bem baianês isso. Isso, então assim, a gente tem que pegar as manhas. Então a gente tem que aprender. Então foi isso que eu fiz. Eu vi meus chefes, o empresário Isaac, Vanilson e Vital, eu via eles como uma escada para mim. Eu falo, poxa, que legal, o cara me dá uma oportunidade, eu estou levando comida para casa, eu estou trabalhando dignamente, estou sendo... Então, assim, é aquela questão que eu botei na minha cabeça, de que eu não estou ganhando dinheiro para ele, estou ganhando meu dinheiro. Consequentemente, estou ganhando dinheiro para ele, porque é ele que me mantém no mercado. Sim. Então, quando as pessoas pararem, tirarem essa mentalidade de que o empresário, de querer demonizar o empresário, essas pessoas vão crescer também junto. Sim. Então acho que falta isso mais no nosso ambiente, no nosso dia a dia, com nossos amigos. Eu converso muito isso, porque falta isso na consciência coletiva, né? De parar de demonizar o empresário, porque esse empresário vai ser você amanhã. Sim. Entendeu? Você vai se sentir injustiçado, sabia? Com certeza. E não deve ser fácil para você empreender um negócio do tamanho que é seu negócio. Sim. Né, empregar em torno de 400 pessoas ou mais, né, de forma direta e indiretamente. Você disse que tem aí um dado, né, um banco, um cadastro de muita gente, né? Parabéns. Eu tô assim, hoje eu estou muito orgulhoso de estar entrevistando essas duas figuras aqui, gente. Muito orgulhoso, porque assim, a gente vê a capacidade, a inteligência, essa questão de não desistir, de cair, de levantar e continuar. Isso é extremamente importante no ramo de negócio, principalmente para você que está empreendendo. A gente tem aqui 2 empreendedores, né? 3, porque eu também já fui e passei pelas mesmas dificuldades. Hoje não mais, né? Porque a gente está numa profissão, a profissão de professor é uma profissão linda, mas aqui em nosso país ainda falta respeito a essa profissão. Então é uma profissão que, se a gente não tomar cuidado, a gente vai sumir daqui a pouco. Então, assim, ver a forma com que vocês pensam, a forma com que vocês empreendem, é muito bonito. E ouvir vocês falando isso assim com muita naturalidade, melhor ainda. Enfim, eu quero ouvir também aqui do Borges. Borges, fala pra gente a mesma linha de raciocínio na hora de empreender. Você já deve ter empreendido aí uma série de pessoas. Só de pensar que você iluminou todo o Campo Grande, ali agora no período do Natal e do Réveillon. Conta pra gente sua experiência. Como, falando em números, né? Acabei de dizer, falei antes, né? Isso. Que a gente contrata de acordo com a demanda, com a necessidade. Então, tem obra que a gente pode ter 40 pessoas, tem obra que a gente pode ter 30, tem obra que a gente pode ter 80. Então isso é de acordo com a necessidade, né? De acordo com o contrato, né? Então a gente não trabalha com números
fixo, né? Isso é de acordo com as obras. O trabalho intermitente que aqui no Brasil ainda, como você falou bem, é demonizado, né? Mas passe uma chuva comigo, aprenda e desenvolva, né? Eu tô ouvindo aqui, ele tem praticamente a mesma visão que eu tenho, né? Sim. Eu gosto de trabalhar muito com pessoas que não diz assim, eu não sei nada, mas a única pergunta que eu faço, se ele quer. A partir do momento quando ele fala que ele quer, isso para mim é o importante. Pode chegar uma pessoa que é altamente qualificada, eu já trabalhei ali, eu já trabalhei aqui, mas para mim, na minha visão, não é muito interessante, isso. Entendeu? A primeira pergunta que eu faço à pessoa é se a pessoa quer e se ele gosta do que ele faz, né? Se ele está afim daquilo. Então, a partir do momento quando a pessoa quer, se você quer, você pode chegar onde você é o seu limite, né? Não tem limite. Então, isso que é o importante, você querer, né? E quando você quer, você busca, você aprende. Tem pessoas que trabalhou comigo, que eu conheci, ele trabalhando, fazendo limpeza. Não Sim. que o serviço da limpeza seja um serviço diferenciado do outro, né? Mas em questão de valores, né, para o que ele ganha hoje é totalmente diferente. Então, eu quero. E hoje ele é um dos melhores profissionais que eu tenho na minha equipe, entendeu? Muito bom, é interessante, gente. Eu vou voltar aqui só num ponto, eu estava ouvindo bastante atenção tudo que o Thiago estava falando e ele tocou indiretamente em curso técnico e eu queria estabelecer uma diferença, né? A gente estava nos bastidores conversando e a gente tem uma juventude que a gente já discutiu aqui, que está um pouco, não vou dizer perdida, porque os meninos são extremamente inteligentes, mas assim, sem um rumo, né? Sem um rumo. Eu queria ouvir de vocês o seguinte, é preciso estabelecer uma diferença da pessoa que tem um nível técnico, da pessoa que quer o nível superior ou até uma pós-graduação para poder entrar no mercado de trabalho? É preciso ter isso ou é preciso ter amor ao que você faz? Eu acho que a principal coisa é você procurar o que você... muitas vezes a gente não vai fazer o que a gente gosta, tá? Mas assim, eu acho legal se você puder procurar uma coisa que você gosta de fazer e empreender nisso, eu acho legal. Essa questão de ter faculdade ou não, eu acho... eu acho indiferente. Eu sou indiferente a essa ideia de tem que ter o nível superior. Eu acho que não. Eu acho que hoje a principal porta para o trabalho, para essas pessoas que querem ter algo, querem empreender tudo, eu acho que é os cursos livres. Os cursos livres estão aí, tem vários cursos livres. Hoje tem manicure, tem empreendeiro, tem cuidadores, tem muitos cursos livres. Eu acho que o curso livre e o curso técnico é a coisa mais tangível, mais rápido, a coisa que está mais tangível ali para a pessoa pegar logo, entrar no mercado, entender o que ele quer fazer e chegar e empreender no futuro, se assim ele quiser, ou crescer muito no que ele faz. Eu tenho cuidadoras que elas fazem o nosso curso livre, são boas, muito boas, né? Graças a Deus eu sou abençoado pelas pessoas que aparecem lá, né? Para fazer o curso, porque gostam realmente, é uma área que tem que gostar, e elas são muito melhores do que muitas enfermeiras. Você entendeu? Então, eu acho que essa questão do nível superior, de ter um diploma, eu acho que acabou. Não tem mais aquele peso. Não tem mais aquele peso de o menino ter que ter o diploma e tal. Eu não estou falando que não é legal fazer. Sim, é muito bom estudar, gente. Bom. Estudar é a porta de tudo. Se você puder fazer uma faculdade, faça. Se você puder fazer uma pós, um doutorado, faça, porque é muito bom. Mas se você não pode, você é um pai de família que tem que estudar, prover a família, já vá para os cursos livres, vá para os cursos técnicos, entre no mercado, aprenda. Eu acho que a pessoa, antes de empreender, tem que aprender o que ele está fazendo. É isso aí, pessoal. Quero agradecer aqui a sua audiência, agradecer aos meninos aqui, Neto Borges e ao Thiago Ferreira. Muito obrigado. Né? Já convidar você para o programa da semana que vem, a gente vai ter um bate-papo maravilhoso, hein? Muita gente boa para a gente entrevistar e conhecer, tá? E é isso aí, fiquem com Deus. Vou passar a bola aqui para os meninos, para eles
também falarem em suas considerações. Eu agradeço, viu, pelo convite. Obrigado. Agradeço a todos, agradeço ao meu colega aqui a presença dele. Muito bom. Agradeço principalmente a Deus pela vida de todos, né? Sim. A gente está aqui por permissão dele. E assim, eu quero deixar um bom 2022 para todo mundo. Eu quero que emanar vibrações positivas para essas pessoas que estão passando momentos difíceis agora e que essas pessoas não desistam, que o futuro trair para todo mundo, com fé em Deus. Viu, gente? Fique com Deus e logo mais nos vemos. Eu gostaria de agradecer, né, a todos aqui, de ter esse papo importante, né? Sim. Falando de tudo, né? Não só de empreendedorismo. Sim. Um papo super agradável, né? E gostaria de incentivar, né, vocês que acreditam em qualquer projeto, seja lá o qual for, se você acredita no seu projeto, já é o bastante, né? E as coisas vão acontecendo de acordo com a dedicação que você vai tomando. Então é isso aí, esse recado que eu deixo. Um feliz 2022 para todos e vamos lá. É isso aí, pessoal. Quero encerrar aqui agradecendo a Romanza Portinox Ambiente. Olá, pessoal, tudo bem? Sou Jerusa, gerente comercial aqui da Romanza Portinox, da Estrada do Coco, e venho aqui para fazer o convite para vocês virem conhecer o nosso novo showroom. Mandar um beijo, um abraço para o meu amigo Teobaldo aí do Atacarejo. Nós estamos esperando você aqui para vir contar sua história também, tá certo? Agradecer ao grupo JCPM do Salvador Shopping, do Salvador Norte Shopping, que está fazendo uma campanha maravilhosa de arrecadação de alimentos para os necessitados lá do sul da Bahia. Um beijo, um abraço e até semana que vem.